Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados, recebam a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida agora, na sua casa, para que você possa pensar melhor, para que você possa raciocinar melhor e de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com os raciocínios de Deus. Quando a gente pensa os pensamentos de Deus, a gente passa a viver uma vida diferenciada da vida de quem não pensa os pensamentos de Deus, obviamente. Então, quando nós falamos honrar a Deus sobre todas as coisas, só honra a Deus sobre todas as coisas aqueles que têm fé, aqueles que creem no Todo-Poderoso, naquele que é onisciente, onipresente e onipotente, o único Criador dos céus e da terra. É claro, quem não crê, paciência, mas nós estamos falando para os que creem. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, os que creem são os que têm juízo. E os testemunhos das pessoas que nós colocamos aqui diariamente são infindáveis testemunhos, falam, testificam da grandeza do onisciente, onipresente e onipotente Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Então, quem crê, vê a glória dele na sua vida, até porque, eu diria, não é admissível, nem tem sentido a gente crer num Deus só de boca. Não tem sentido a gente crer num Deus tão grande e viver uma vida tão mesquinha, tão pífia, tão insignificante. Não é? É verdade ou não é? Então, esse Deus todo-poderoso, de alguma forma, tem que manifestar em nossas vidas para que nós vejamos a sua grandeza, para que nós creiamos na sua existência. Agora, é claro, para que nós tenhamos esse direito de prová-lo, de apostar na sua palavra, é óbvio que a gente tem que arriscar toda a nossa vida. É isso que é honrar a Deus. Quando você honra alguém que não vê, não toca, não sente, você está manifestando uma fé consciente, uma fé inteligente. Você está manifestando uma fé em alguém que você crê que existe. Você tem certeza que existe porque você está demonstrando essa fé. Então, por conta da parte de Deus, tem que vir a resposta. Tem que acontecer o extraordinário. Isso aconteceu no passado.
Aconteceu no passado e acontece no presente e vai acontecer no futuro. Sempre, sempre vai acontecer, desde que hajam pessoas que venham provar ou apostar na palavra do Todo-Poderoso. Você veja que, por exemplo, Abraão tinha vencido 4 reis que haviam vencido 5 reis. Em outras palavras, Abraão venceu 9 reis de uma só vez, só com 318 homens. Agora, o bacana é que depois que ele venceu os 9 reis, digamos assim, ele ficou meio apavorado, ele ficou meio assustado da grandeza do Deus que ele cria. Ele ficou meio temeroso. Então Deus apareceu para ele e disse: Abraão, não temas, porque eu sou o teu galardão, eu sou a tua proteção, o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus falou isso com ele. Mas aí Abraão, que carregava consigo um sonho desde muito tempo, muitos anos, há décadas, há quase 5 décadas, ele acalentava o sonho de ter filhos. Porque naquela altura, a pessoa que não tinha filhos não tinha segurança. Porque o filho pode ser um soldado, o filho é um caçador, era um soldado, era um caçador, um filho era um ajudante para cuidar das coisas caseiras. E Abraão não tinha filhos, ele tinha uma riqueza incalculável, mas não tinha filhos. E quando Deus lhe apareceu dizendo: eu sou o teu escudo, quer dizer, o teu protetor, e o teu grandíssimo galardão, então Abraão perguntou a Deus: peraí, Senhor, o Senhor é o meu grandíssimo galardão, o Senhor é o meu protetor, tudo bem, mas eu não tenho filhos. O Senhor acha justo isso? Como que tudo que o Senhor me deu, toda a riqueza que eu tenho, quando eu morrer, eu vou deixar para quem? Eu vou deixar para um empregado, porque eu não tenho descendente. Abraão, minha amiga e meu amigo, fez um desafio. Ele apostou na grandeza de Deus. Ele apostou na grandeza de Deus. E essa é a forma como nós também levamos as pessoas a apostarem na grandeza de Deus. Quando nós temos a fogueira santa de Israel. A fogueira santa é justamente isso, que muita gente não entende. O que é fogueira santa? O que é fogueira santa? As pessoas imaginam uma fogueira grande, né? Muita lenha, uma fogueira enorme, tipo fogueira de São João, né? Não, mas não é isso não. A fogueira santa é feita de lenha das pessoas que creem, que é a fé das pessoas. Elas colocam a lenha delas no altar e o fogo divino vem e faz acontecer aquilo que era impossível acontecer. Inusitado. Faz acontecer a grandeza de Deus. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela não tem nada, ela está numa situação crítica, miserável, você vai ver o testemunho agora. Ele estava numa miséria desgraçada, conforme ele vai relatar. Mas ele ouviu falar da fogueira santa e ele resolveu apostar nessa fogueira santa. Porque a fogueira santa não é uma sorte, não é um jogo do bicho, não é uma loteria, não é um jogo qualquer, não é um jogo de azar. Não, a fogueira santa, você aposta na palavra de Deus. E porque você aposta na palavra de Deus, Deus é obrigado a corresponder à sua fé, porque todo apostador aposta a vida, aposta tudo, aposta aquilo que tem e aquilo que não tem às vezes. Quando a pessoa aposta na palavra de Deus,
o resultado é esse que aconteceu com o Bruno. Por favor, vou pedir um favor a você. Aumente o volume do seu receptor aí, para você não perder nenhuma só de suas palavras. Por favor. E presta bastante atenção. Presta bastante atenção, porque, quem sabe, o testemunho do Bruno venha despertar a sua fé para você apostar também, como ele apostou na palavra de Deus e conquistou. Vamos assistir. Meu nome é Bruno Dalbello, tenho 34 anos, sou empresário, moro aqui em Sorocaba, nessa casa maravilhosa que Deus nos deu. Nós temos uma empresa próspera, mas o mais importante é o Espírito Santo. Eu já com 13 anos de idade já tive essa experiência de trabalhar na feira com meu pai, pela necessidade. Então era um trabalho muito cansativo, né, que a gente tinha que acordar de manhã e dormir tarde, né, por conta dos estudos à noite. Eu vim de uma família muito humilde, né? Nós éramos conhecidos como os mais pobres da nossa família. A gente tinha carro velho, enfim, a gente trabalhava na feira, a gente estava para perder o nosso apartamento, pessoas indo para cortar a luz do nosso apartamento. Teve perda de carro roubado, a Kombi que a gente usava para trabalho pegou fogo. E não foram uma, a gente teve um acidente com uma outra Kombi também. Então foram várias situações de perdas em um curto espaço de tempo. Era uma situação realmente de muita humilhação. E a gente não via saída para aquela situação. Então eu comecei a focar, né, e a planejar minha vida, pensando, olha, se eu tiver uma formação, né, estudar, eu vou mudar essa situação. E eu já tinha na minha mente, quando eu me formasse, essa situação iria mudar. Aí eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando na feira e estudando engenharia. A gente chegou até a se formar, arrumei um estágio na época, mas por conta de uma crise financeira no país, tive que retornar para a Feira Livre. E aquilo foi uma humilhação, porque as pessoas já sabiam que eu estava formado em engenharia. Então, comecei a ouvir muita piadinha, falando, olha, agora tem que ser engenheiro para trabalhar na feira. Então, foi realmente uma humilhação muito grande. Foi então que um dia, né, eu aceitei o convite do meu pai, que pela madrugada viu a programação da igreja e foi, né, participar da Igreja Universal. E eu vi uma mudança nele, eu vi uma diferença nas atitudes dele. Eu aceitei o convite e fui para a Igreja Universal. Só que ali, na primeira reunião, eu me lembro que eu ouvi falar de uma fé, algo diferente que eu nunca tinha ouvido falar na religião católica. Ouvi falar da campanha de Israel e aí veio a primeira campanha. Eu cheguei na igreja no final de ano e era a época de campanha de Israel. E eu comecei a ver os testemunhos ali, algo sobrenatural, inacreditável. As pessoas, elas transmitiam uma mensagem de felicidade, elas tinham ali uma coisa interna, uma alegria que eu também queria conhecer. E aí eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu sabia que era algo que era necessário, mais do que qualquer riqueza, mais do que bens materiais, porque eu ouvi elas dizendo que tinham essas riquezas, tinham carro, casa, mas que o mais importante era o Espírito Santo. Então eu comecei a avaliar, falei, caramba, essa é a minha riqueza, eu preciso ter esse foco na minha vida. Então eu foquei em buscar o Espírito Santo como Senhor da minha vida, para que Ele viesse a dar direção para o meu caminho. Então eu comecei a aplicar, né? Peguei o meu envelope, o meu voto da campanha de Israel e fui trabalhar no meu sacrifício. Ali eu entreguei não só o valor financeiro, mas eu entreguei a minha vida. E eu coloquei toda a minha força para buscar o Espírito Santo naquela tarde. E eu me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo veio sobre mim naquela data, me revestiu, me deu a certeza da salvação e me deu a certeza de que eu era um filho dele. A partir daquele momento, tudo mudou na minha vida. Eu tive essa confirmação, essa alegria, né? Houve um antes e um depois daquela data. Então aquele dia ficou marcado na minha vida como o dia do meu batismo com o Espírito Santo. A partir daquele dia eu recebi uma força que já não era mais somente o Bruno que lutava. Os projetos que eu fazia anteriormente passaram a dar certo. Deus passou a ser comigo em todas as áreas. Na minha vida sentimental, conheci a minha esposa dentro da igreja. Nós namoramos, noivamos e casamos, né? Uma mulher de Deus. Quando eu conheci o Bruno, eu já era da igreja.
que mais me chamou a atenção nele foi a espiritualidade dele, a postura dele, de um homem de Deus, um homem sério. E aquilo que me despertou mais ainda, falar, não, é ele que é a pessoa certa para mim. Porque eu tinha isso em mente, eu tenho que ter uma pessoa da fé realmente que vai me ajudar, não que vai me atrapalhar. Então eu falava assim, tem que ser um homem mais de Deus do que eu sou. E eu lembro do Bispo Macedo falar, ele profetizou ali, quem ajudar na construção desse templo vai ser rico. E eu peguei aquela palavra para mim, eu coloquei toda a minha força, fazia ofertas ali mesmo sem condição, a gente dava as nossas ofertas, dava o nosso voto, e ali a gente ajudou, nem que seja com um tijolinho na construção desse templo. E hoje a gente vê tudo que Deus tem construído em nossas vidas. Cada fogueira santa que eu fazia, Deus ele me dava mais certeza, mais força, ao ponto de nos últimos 2 anos a gente ter a oportunidade de abrir a nossa própria empresa. E hoje eu trabalho com a minha esposa, né? Nós temos uma empresa de consultoria, desenvolvimento de novos produtos, negócios, marketing, e nós prestamos serviços internacionais. Temos a oportunidade de viajar para o mundo todo. Estivemos recentemente nos Estados Unidos, no México, na Argentina, na China, e nesse caso veio a pandemia. E nós que trabalhávamos, né, para essa empresa internacional, nós tivemos essa benevolência de Deus, né? Tivemos esse cuidado. Nós não fomos desamparados, pelo contrário, a nossa vida ela cresceu ainda mais. Deus ele prosperou a nossa empresa, nós passamos a ter mais negócios, fechamos mais projetos, né? A nossa vida continuou em evolução, ao ponto de nós crescermos ainda mais na pandemia. Inclusive, nessa última campanha, nós tivemos a alegria da nossa empresa prosperar tanto no meio da pandemia, que nós pudemos pagar a conta de luz da igreja, da catedral aqui de Sorocaba sozinhos. Então a gente pagou a conta no mês de março, no mês de abril e no mês de maio demos o valor também referente a essa conta. A gente tem uma casa maravilhosa, que é a casa dos nossos sonhos. E mesmo essa casa tendo ficado do meu gosto, eu colocado tudo que eu quis aqui, mas o que eu mais gosto nessa casa é a paz. E as pessoas que entram aqui, elas falam, essa casa tem uma paz. As pessoas entram aqui e não querem mais ir embora, porque sente essa diferença. O segredo para uma fogueira santa ela funcionar é você fazer a preparação dela. Você começar lá atrás já se avaliar, né? Como que eu estou, né, espiritualmente? O que eu tenho feito para Deus? Eu não faço para a igreja, não faço para a Igreja Universal, não faço para o Bispo Macedo. Eu faço realmente porque eu vejo ali a mão de Deus, e eu sei para onde vai a minha oferta. Eu vejo o trabalho nos presídios, eu vejo o trabalho, né, a ação social que é realizada pela igreja, eu vejo o trabalho que é feito, o conforto que nós temos dentro das igrejas Universal. Também tive a oportunidade de viajar, né, e conhecer a igreja fora do Brasil. Estive na igreja na Colômbia, no Uruguai, no México, né, nos Estados Unidos, e é o mesmo espírito, né? Isso é uma coisa que realmente é muito legal. A campanha de Israel ela é como uma avaliação, então ela é uma prova de fé, o nome diz, é uma prova. Então ali a nossa fé é aprovada. Então muita gente é reprovado, acaba não acertando porque esquece de fazer a parte espiritual, acaba focando somente no financeiro e não faz a parte espiritual. Ou ao contrário, faz somente a parte espiritual e não faz a financeira. Então é uma junção, né? São duas pernas, a perna espiritual e a perna financeira. Então com essas duas a gente vai com toda a força. Você tinha certeza de que este era o grande amor da sua vida, mas sofreu uma grande decepção. Investiu tudo que tinha, acreditando que aquele negócio seria um sucesso, mas foi um fracasso. Mesmo com toda a dedicação e carinho, a falta de respeito dos próprios filhos é constante. Uma palavra resume a sua vida: frustração. O fato é que voltar para casa sem ter alcançado as expectativas é a realidade de muitos. O que te falta? Qual a sua maior frustração? Saiba que tudo isso é falta do principal dentro de você, o Espírito Santo. Sem ele, de nada adianta as outras coisas. Neste domingo, 22 de novembro,
O Fim das Frustrações, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. É verdade. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é o fim da frustração. Porque o Espírito Santo, ele orienta, ele inspira, ele dá segurança, ele dá certeza. A gente não fica frustrado nunca com ele. Quando a gente quer, insiste em alguma coisa, algum projeto, algum sonho pessoal, e aquilo não acontece, a gente não fica frustrado, não, sabe por quê? Porque a gente sabe que Deus quer o melhor para nós, Ele vai nos dar o melhor. Se a gente não alcançou o nosso objetivo naquele dia, naquele tempo, nós sabemos que vai ser muito melhor no futuro. Então, Deus conhece todas as coisas. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos falando sobre esse assunto e também no domingo. No domingo às 7 da manhã, às 9h30, também às 18h, você sempre será muito bem-vindo, não importa a sua religião, não importa o seu gênero, né? Não importa o que você é, ou fez ou deixou de fazer. O que é importante é o seguinte: você crê? Então venha. Se você crê, você venha, você vai receber uma orientação que vai despertar em você uma fé que vai trazer o extraordinário para a sua vida. E a frustração vai acabar. Então, nesta quarta-feira, eu estarei pessoalmente aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, você é o nosso convidado. Mas às 10 horas da manhã também nós teremos a reunião e também às 3 horas da tarde. Em outras igrejas universal do Reino de Deus também você pode participar, porque o Espírito é um só. O Espírito é um só. E quando ele age na vida de todos os que creem. Graças a Deus. Nós vamos assistir mais um testemunho violento. E esse testemunho é interessante porque é a pessoa que foi vítima da fake news, do fake news, das notícias falsas. E quantas não têm sido as pessoas sofridas por causa de notícias falsas que beberam, que absorveram, que comeram e depois verem, puxa, como eu fui burro. Por que eu fui acreditar nessa lorota? Vamos assistir agora e você vai ver como funciona esse mundo e como funciona o mundo de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Levi Targino da Silva, tenho 35 anos, sou formado em Educação Física, sou personal trainer. Meu preconceito com a Igreja Universal começou logo na infância. Eu frequentava a igreja dos meus pais e nessa igreja existiam muitos dogmas, muita rigidez. E logo em seguida começou a aparecer na mídia, né, que o Bispo Macedo havia sido preso. Eu comecei a achar, né, que a igreja realmente era uma quadrilha, né, e eu quis também sair da igreja que eu frequentava. Achava que, no geral, era uma quadrilha, que a Igreja Universal realmente fazia todos aqueles eventos de fogueira santa para pegar o dinheiro do povo. Bom, a fogueira santa, para mim, era um absurdo, né? O fato das pessoas entregarem carros, casas, escrituras no altar, quando eu ficava sabendo disso, eu ficava revoltado. Eu falava, não é possível que uma pessoa em sã consciência, ela entrega, né, os bens dela assim, de uma forma, né, assim, tão natural. Então, realmente acontece uma lavagem cerebral. As pessoas são manipuladas a entregarem o que tem de valor, né, para a igreja. E, nossa, eu ficava muito revoltado. Eu achava isso o cúmulo do absurdo. Eu falava, não, isso não pode acontecer, isso é caso de polícia. E o que eu ouvia das pessoas era só coisas que deturpavam a imagem da igreja, né? A gente via nas conversas, no trabalho, as pessoas falando, pô,
Você viu lá a Igreja Universal, eles estão construindo um templo gigante lá em tal lugar. No meu trabalho, quando alguém dizia que era da Igreja Universal, ela era ridicularizada e eu me incluía nisso. Eu falava, nossa, essa pessoa passou por uma lavagem cerebral e ela está sendo robotizada, né? É uma pessoa que ela realmente não tem instrução, ela não tem conhecimento, não tem cultura, é uma pessoa que está sendo levada por outros. Aí eu falava, bom, essa pessoa é muito fácil de manipular, né? Por isso que ela está na igreja. E comecei a perceber que havia na igreja outras pessoas que tinham uma instrução maior, que eram formadas, que eram pessoas que estavam num patamar assim, social bem acima. Aí eu achava, bom, essa aí foi manipulada de uma forma muito bem executada, né? Logo em seguida eu conheci no meu trabalho uma pessoa que é da Igreja Universal. E eu me interessei por ela, eu falei para ela que eu estava interessado, e ela falou, bom, em primeiro lugar, eu não fico, né, com ninguém, eu namoro e para a gente iniciar alguma coisa, eu preciso levar o nosso namoro para o altar. Aí, quando ela falou isso, eu apresentar no altar, levar no altar. Como assim, né? Eu não entendi nada. Aí ela falou, não, eu sou membro da Igreja Universal. Aí foi um baque, né? Eu falei, nossa, da Igreja Universal e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu estou interessado na pessoa, mas ela é da Igreja Universal. Aí ela me convidou, né? Ela convidou, vamos em um dia no Templo de Salomão, assistir uma reunião. E aí eu falei, por que não, né? Eu vou para tentar agradá-la. E o bispo começou a falar de um propósito do cordão de 3 dobras. E eu senti tanta firmeza, na hora assim, eu levantei e fui pegar o cordão. Aí ela olhou para mim e falou, mas você tem certeza que você vai fazer? São 9 meses. Aí eu falei, não, eu vou fazer. São 9 meses que eu tenho que vir aqui toda quinta-feira. Dela, é isso mesmo, você tem certeza? Você não queria nem vir na igreja e agora você vai fazer um propósito desse? Eu falei, bom, eu vou para fazer um teste, né? Dentro de mim eu estava falando, eu vou testar se isso mesmo é verdade. Eu quero ver se isso mesmo que dizem, né, é verdade. A minha vida se divide, né? Antes e depois de eu ter recebido o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, uma pessoa que consegue, onde passar, deixar bons testemunhos. Aprendi a usar a minha fé, eu não sabia que eu tinha uma fé tão grande, realmente, né, sobre a questão do dízimos, ofertas, honrar a Deus a Deus acima de todas as coisas. Então, hoje eu vejo que o que eu era antes, eu sinto vergonha da pessoa que eu era, da forma que eu tratava a Igreja Universal. Né? Porque hoje eu vejo que a minha vida, hoje eu realmente tenho vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho tranquilidade, hoje eu tenho uma vida abençoada a partir do momento que eu comecei a frequentar e a levar a Deus a sério. Eu entendi que a primeira coisa a se entregar é a vida para Deus. E aí, a partir disso, a partir da minha fogueira santa, eu vi que realmente funciona, né? O altar, ele não deve nada para ninguém. A devolutiva é muito rápida e eficaz. Bom, eu diria para as pessoas que têm esse preconceito que venham conhecer, né? Se permitam conhecer a igreja, porque não tem nada a perder, né? O máximo que vai acontecer é não voltar nunca mais. Mas se permita, conheça primeiro para poder falar, né? Porque o que as pessoas dizem, o senso comum diz aí, é que a igreja realmente não tem nada de bom para oferecer. Mas você precisa vivenciar para poder falar. Então, se dê uma chance, faça um teste,
né, para ver se realmente acontece essa mudança. Eu tenho certeza que não vai se arrepender. Você tinha certeza de que este era o grande amor da sua vida, mas sofreu uma grande decepção. Investiu tudo o que tinha, acreditando que aquele negócio seria um sucesso, mas foi um fracasso. Mesmo com toda a dedicação e carinho, a falta de respeito dos próprios filhos é constante. Uma palavra resume a sua vida: frustração. O fato é que voltar para casa sem ter alcançado as expectativas é a realidade de muitos. O que te falta? Qual a sua maior frustração? Saiba que tudo isso é falta do principal dentro de você, o Espírito Santo. Sem ele, de nada adianta as outras coisas. Neste domingo, 22 de novembro, o fim das frustrações, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Débora Graça, eu tenho 51 anos, nasci em São Paulo, na capital mesmo, e nasci numa família muito linda, muito bacana também. O meu pai, eu tenho um irmão só, e o meu pai até hoje, um homem trabalhador, chegou a ter 3 trabalhos até para sustentar a família e conseguir manter minha mãe em casa cuidando da gente. E nisso apareceu um trabalho perto de casa. Foi o meu primeiro trabalho, que foi tudo certinho, registrado, abrindo conta. Então isso foi me dando a sensação da independência. E fiquei ali estudando e trabalhando. E foi nessa rede de fast food que eu conheci o meu esposo, né? Isso foi há 33 anos atrás. Tentamos até um negócio próprio, não deu certo. E aí a gente chegou numa situação que nós perdemos o primeiro negócio, perdeu o trabalho, não conseguiu outro trabalho e aí a gente ficou numa situação financeira muito difícil. Foi nesse momento que, assistindo pela televisão a programação, ele decidiu conhecer a Igreja Universal e se lançou. E aí, quando ele me falou, eu não entendi nada, porque, né, eu falei, nossa, isso é loucura, eu não conhecia aquilo. Apesar de ouvir falar, mas eu nunca tinha entrado na igreja, eu não sabia o que era aquilo. E funcionou, apareceu o trabalho. Poxa, bacana. E esse trabalho, ele teve uma promoção, assim, relâmpago, em menos de um mês. E aí veio um bom salário. Um salário, para quem estava desempregado, conquistou um salário de R$5.000. Isso, há praticamente 20 anos atrás, era muita coisa. Então, de repente, ali de desempregado, que foi o primeiro estágio, nós passamos a ser empresários com faturamento de milhões, né? Eu que nunca viajava na infância, eu passei a fazer mais de 3 viagens internacionais por ano. Então, comemorava o meu aniversário nos Estados Unidos, comemorava o aniversário dele nos Estados Unidos, mas o relacionamento com Deus, a vida com Deus, nós não tínhamos, porque a gente focava na prosperidade, no crescimento. Então, a gente começou a abrir concessões para amizade, até por causa do ramo de vendas, e isso acaba tendo muito motivacional, muita reunião, tudo. Eu sempre presente, mas como eu já não estava bem comigo mesma, sem saber disso, aquilo que estava dentro de mim começou a exteriorizar para fora como ciúmes. E quanto mais eu desconfiava, mais eu bebia e me tornava agressiva. Até que chegou ao ponto de um dia, numa discussão, eu abrir a porta do carro e me jogar no carro em movimento. E foi aí que ele falou, olha, a situação realmente está grave, a gente vai acabar se matando. Tinha condições, a gente achava que viajar, estar em bons lugares, países diferentes, isso podia resgatar um pouco. Então a gente tentava. Mas não tinha jeito, porque o problema estava dentro de mim. Então, eu me lembro que, em uma situação, nós fomos para Las Vegas, eu estava no hotel, não era nem 5 estrelas, eu estava num hotel que era 5 diamantes.
maravilhoso. Tudo que eu nunca nem imaginei ter, eu tinha ali. Tinha até no serviço do hotel, mordomo querendo saber se queria preparar o banho, serviço de quarto chegava com vinhos, queijo, coisa assim. Eu tinha o cartão para sair ali, gastar o que eu quisesse. Mas o vazio dentro era tão grande, a dor era tão grande de querer resolver aquela situação, nada satisfazia aquilo. E eu lembro que eu estava nesse hotel maravilhoso, vendo pessoas maravilhosas, e eu olhei pela janela. E a única vontade que eu tinha era de pular ali, achando que eu pulando e caindo ali, quando eu acordasse, ia ter apagado tudo aquilo de ruim que estava acontecendo. No blog do bispo, estava ali a descrição do Espírito Santo, da característica de tudo aquilo que o Espírito Santo é na vida da gente. Quando eu li aquilo, foi assim, revelador. Eu olhei e falei, é muito simples, o Espírito Santo é tudo. Se você tiver o Espírito Santo, você não precisa de mais nada. E aí eu entendi aquilo e comecei a buscar do zero. O que foi do zero para mim? Primeiro de tudo, eu já tinha decidido, coloquei Deus no lugar dele, que era o primeiro na minha vida. Então, tirei tudo o resto, tirei marido, tirei situação financeira, tirei tudo, prioridade é Deus. Mas, assim, o momento decisivo, eu estava em uma reunião e aí aquele momento que eu comecei a buscar e a falar com Deus, eu senti aquela paz que ninguém podia ter me dado aquela paz. E naquele momento eu senti que Deus era comigo. Então, eu senti que eu ia conseguir tudo e que nada mais ia me atingir como me atingia antes. Pode ir que eu tô com você. Sempre tive com você, você é mais ou menos assim, eu sempre tive com você, você que não me via. E quando eu me vejo naquela dificuldade, eu consigo falar com Deus e saber que o Espírito Santo está ali intercedendo, que Ele está ali junto, que Ele está ali dando força. E eu, assim, uma força, eu tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. Meu marido pediu divórcio. Aí eu entendi a diferença de você ter uma vida com Deus, de você ter o Espírito Santo ali para te sustentar e de você estar sozinha, brigando com a força do teu braço, no grito, na discussão. A diferença eu senti ali. Eu assinei, fiquei em paz e continuei na minha perseverança, na minha fé de que tudo aquilo ia mudar. E com a certeza. No outro dia, eu recebi uma mensagem dele, querendo conversar. E aquele papel que eu assinei de divórcio não chegou na mão do advogado. Nós conversamos e aí começamos a agir a fé novamente juntos, como foi no passado, né? Decidimos restaurar o nosso altar, decidimos que a prioridade era a vida com Deus, ao contrário de tudo aquilo que a gente tinha feito antes, que era priorizar a vida financeira, e começamos a priorizar a vida com Deus. Hoje, para mim, meu tudo não é pessoas, não são coisas, nada. Meu tudo é o Espírito Santo. Essa certeza, ela está dentro de mim. Hoje eu não estou sozinha, hoje eu tenho o próprio Deus comigo. Meu nome é Ana Paula Paiva, tenho 42 anos, sou professora, trabalho com alfabetização. Eu dei muito ouvido às fake news, né, sobre a Igreja Universal. A Igreja Universal, para mim, era uma igreja de pessoas que não conheciam Bíblia, pessoas que eram aproveitadoras da fé, do desespero das pessoas, que era uma igreja que não ensinava nada condizente com a Bíblia, que queria roubar o povo. Então, eu não queria nada com a Igreja Universal. Não conseguia nem ouvir o Bispo Macedo. Quando eu estava passeando ali pela TV, que eu ouvia o Bispo Macedo, rapidamente eu trocava de canal. Quem me conheceu dentro da igreja onde eu estava, sabe que eu sempre argumentei contra o Bispo Macedo. Sempre quando nós estávamos fazendo algum estudo bíblico se referindo à oferta, se referindo a dízimo, a gente fazia críticas terríveis contra o Bispo Macedo, que era uma pessoa que estava se utilizando da Bíblia para
angariar riqueza, para benefício próprio. Então, era algo que era extremamente repugnante para mim. Tive um encontro com a religião há 20 anos atrás, quando eu estava com problemas no meu casamento e praticamente nos separando. Um amigo dele nos chamou para conhecer a igreja dele. Com mais ou menos um mês que nós estávamos na igreja, a gente já recebeu funções dentro da igreja. Ele foi para a tesouraria e eu comecei a lecionar na escola dominical. Tanto ele quanto eu, a gente estávamos sempre ocupados dentro da igreja, fazendo alguma coisa, ou fazendo trabalhos de evangelismo em campo, visitando outras igrejas. O problema que nos levou para a igreja continuava. Eu senti naquela esperança, não, uma hora Deus vai resolver, uma hora o Espírito Santo vai fazer a obra que nós estamos buscando. Vamos orando, vamos trabalhando na obra de Deus e uma hora Deus vai resolver esse problema. Mas, na verdade, o meu comportamento continuava sendo de briga, discussão, de insegurança, ciúmes. Naquele tempo eu não tinha esse entendimento de que eu estava mergulhada na religião. Eu não tinha esse entendimento. Sempre esperando que a transformação da minha vida viria de fora para dentro. Que eu não teria que aplicar a palavra, eu não teria que usar a palavra. Eu tive depressão, eu fico até meio sem saber exatamente qual foi a data que iniciou. Eu comecei a sentir frustrações, uma tristeza dentro de mim e sempre buscando a Deus e com aquele argumento, quem tem Deus não tem depressão. Só que, na verdade, era da boca para fora, né? As pessoas com quem eu conversei, elas tinham como se fosse uma doença como outra qualquer. E acabou que isso foi perdurando justamente por esse argumento. Você vai aceitando aquela situação e quando eu procurei um médico, o médico simplesmente me medicou. Logo de início eu já comecei a tomar aqueles remédios tarja preta e sentia muitas dores no corpo, procurava o médico, fibromialgia. Eu estava numa situação em cima de uma cama, fiquei 5 meses sem trabalhar, porque eu chegava na médica para fazer a reavaliação e ela me perguntava como eu estava e quando eu relatava que eu estava sentindo os tremores no corpo, eu não sentia vontade de fazer absolutamente nada, eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém. Por mais que eu acreditasse que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, eu estava conformada, né? Eu saí da igreja que eu estava há muito tempo, aí eu comecei a conhecer algumas outras igrejas que também não tinham muita diferença do que eu tinha aprendido, do que eu já tinha estudado. Diante de tudo que eu estava passando, eu não tinha uma alternativa a mais. Ou era aceitar tudo aquilo e realmente esperar a morte chegar, ou eu tinha uma opção. Eu tinha a opção de conhecer se aquilo que as pessoas pregavam naqueles testemunhos que muitas vezes eu ouvia pela madrugada, mesmo sem gostar, de vez em quando eu estava lá ligada assistindo alguns testemunhos. Nós estávamos passando em frente ao Solo Sagrado, que aqui no Distrito Federal é a Igreja Universal, e eu falei para ele que eu queria entrar na igreja. E ele aceitou, mesmo ficando espantado, porque ele sempre me ouviu falar muito mal da igreja. Era uma sexta-feira e quando nós estávamos no culto, eu já comecei a sentir algo diferente. Eu fiquei espantada porque não tinha nada do que eu imaginava. Eles estavam usando a Bíblia e eu achava que eles nem usavam a Bíblia. Então, para mim, já foi uma surpresa. E eu comecei a sentir uma leveza. Comecei a sentir que eu estava diferente. E durante a oração, que é a oração forte, eu senti um peso sair de cima de mim. Eu estava feliz, eu estava tranquila, eu saí da igreja leve e quis voltar novamente. Durante os cultos que eu comecei a vir com mais frequência, eu comecei a vir na quarta-feira, na busca do Espírito Santo, e comecei a vir no domingo de manhã,
A palavra que o pastor apresentou para mim e que veio de encontro ao que eu vivia antes é que eu não teria que esperar Deus fazer alguma coisa, porque Deus já tinha feito. Tudo que Deus já tinha feito já me fazia vencedora em relação a tudo aquilo que eu estava passando. O que eu precisava era tomar uma posição. Eu tive que entregar toda a minha vida no altar. Eu tive que abandonar tudo aquilo que eu acreditava. Eu tive que me desfazer de todos aqueles dogmas, de toda aquela forma de pensar. O preconceito que eu tinha foi totalmente desfeito quando eu recebi a libertação. Depois dessa entrega no altar, eu tive experiência de toda aquela dor que eu sentia acabou. Eu não sentia mais dor em lugar nenhum. Acabou a fibromialgia. Não tinha mais lugar para depressão. Não tinha mais lugar para medo. Não tinha mais lugar para frustrações, para angústia. Eu queria viver. Aí eu fui retomando a minha vida de trabalho, retomando a minha vida de dona de casa, de mãe. E a partir disso, com a direção do Espírito Santo, eu tenho vivido outra fase do meu casamento. É uma fase que eu tenho tido muito mais alegria em ouvir, muito mais alegria em combinar as coisas, muito feliz. Deus tem feito coisas maravilhosas, muito além do que eu imaginava. Hoje o meu arrependimento é de não ter conhecido antes a Igreja Universal. Hoje eu converso com as pessoas e eu estou sempre falando da obra que Deus tem realizado na minha vida aqui na Igreja Universal. Inclusive, eu desafio você que está me ouvindo a fazer essa prova, a conhecer esse Deus maravilhoso que pode todas as coisas, que não mudou, que é o mesmo, que é aquele que abriu o mar, é aquele que fez maravilhas no tempo passado, ele continua hoje fazendo as mesmas maravilhas, ele não muda. Eu cheguei assim a em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, é bom, aí eu, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler Sorte, eu cheguei a várias coisas. Tudo que falavam, é bom, eu ia. Procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, e nada preenchia esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira. E aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu falei, isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro. Porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias. Porque se não tiver sangue, eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada. Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, você está em busca de paz? O que você daria por um pouquinho de paz? Você diz, eu daria tudo. Pois o Espírito Santo quer fazer morada dentro do seu corpo e fazer de você a própria paz. Você sabia disso? Domingo agora,
Aliás, nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo, nós estaremos trabalhando sobre isso, falando sobre isso e orando para isso. E no domingo, nós teremos aquela grande reunião, ou reuniões, às 7, às 10, às 9h30, melhor dizendo, 7 horas, 9h30 e 18 horas. E você é nosso convidado. Vamos falar com Deus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, pra quem vive na solidão. Vem, Jesus, responder a minha oração.